Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para fazer uma explicação do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. E para começar esse estudo, eu acho muito interessante que Paulo ele se reconhece como servo de Cristo Jesus na carta de Paulo aos Romanos. Em Roma era muito comum escravos, servos. E Paulo ele se reconhece também como um servo, só que um servo, um escravo de Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Paulo já não importaria mais. O que importaria apenas era a vontade de Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo ele é um servo de Cristo Jesus. Paulo fala também que ele tinha chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o qual esse Evangelho foi prometido pelos profetas. Ou seja, Paulo fala que esse Evangelho que ele prega, o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho de Deus. Como assim? O termo que ele fala, que ele se refere ao Evangelho que ele prega, é o Evangelho de Deus. Ele afirma aqui de novo a divindade de Cristo, que Cristo é Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o qual ele prometeu por meio de seus profetas. Ou seja, esse Evangelho não é diferente daquele Evangelho do Velho Testamento, seria apenas a continuação. Porque esse Evangelho ele foi prometido previamente pelos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ele também analisa aqui no versículo 3 e 4, as duas naturezas, digamos assim, de Cristo. Ele analisa no versículo 3 a natureza carnal, que ele fala, segundo a sua natureza humana, era descendente de Davi, versículo 4, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado com poder Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso aqui Paulo fala em outra carta, essa parte do versículo 4, acho que é aos Coríntios, que ele fala que a parte mais importante da nossa crença é na ressurreição de Cristo. Pois se a gente não crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, nossa fé é inútil, nossa fé é vã e vaga. Ele fala que mediante o Espírito de Santidade, Cristo ele foi declarado Filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. E que é muito importante, né? A gente crê nisso, porque se a gente não crê, a fé é vã, nossa fé é inútil. Na segunda parte, quando Paulo anseia viajar à igreja de Roma, a gente percebe aqui a soberania de Deus. Como assim a soberania de Deus? Muito das nossas crenças teológicas se localizam, são encontradas aqui na carta de Paulo aos Romanos. E essa carta de Paulo aos Romanos só existe porque há quase 2000 anos atrás, um homem, Paulo, foi impedido de ir a Roma. Ou seja, isso estava no plano de Deus. Era plano de Deus que Paulo não fosse a Roma e escrevesse essa carta, esse material teológico que a gente tem hoje. E essa carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica de Paulo. Paulo fala que ele não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, nós também não devemos nos envergonhar do Evangelho, devemos ter orgulho do Evangelho, não vergonha. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que tem fé no Evangelho. Porque é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus, uma justiça essa que é pela fé. Ele ainda cita um versículo, que é o justo viverá pela fé. Do versículo 18 em diante, a gente vê Paulo escrevendo e falando de que é justa toda a ira de Deus contra os romanos. Mas eu vou falar um pouco do contexto para você entender melhor o que eu vou dizer. Roma, quando Paulo, por exemplo, chega em Roma, eu acho que é Atos 17, verso 16, ele fala, quando ele chega lá, ele vê muitos deuses. Isso era comum em Roma, adoração a vários deuses, culto a vários deuses. Parte disso é graças à cultura que Roma pegou da Grécia.
que cria em vários deuses. Eles mudaram o nome de alguns deles, mas não muda o fato de que eles adoravam vários deuses. E fala aqui que o que se pode conhecer do nosso Deus, Jesus Cristo, o Pai, o que se pode conhecer dele é revelado por meio da revelação geral. Como assim a revelação geral? Ele fala: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Como assim? A revelação geral, como já tinha dito, que é a criação. Pela criação, a gente já consegue assumir a existência de Deus. O que se pode conhecer de Deus, a gente consegue ver pela revelação geral de Deus. É importante ressaltar também que a revelação geral não é suficiente para a salvação. Por isso que existe a revelação especial, que no caso é a Bíblia e Jesus Cristo, revelação especial. E é graças a essa revelação especial que conseguimos a salvação. Aqui Paulo fala também das consequências dessa ignorância dos homens com relação à divindade. Paulo fala no verso 16: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual por outra contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejo uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si o mesmo castigo, mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Como assim? Por causa dessa ignorância, desse endurecimento do coração dos romanos, Deus os entregou às paixões vergonhosas da carne. Como assim? Ele estava falando aqui da homossexualidade, o que era muito comum em Roma. Além de ser comum, era mais que aprovado. Por exemplo, teve um rei que, quando foram insultar esse rei romano, falaram que ele era tão burro que ele só se deitava com mulheres. O rei. Ou seja, a homossexualidade aqui era mais que aceita. E isso a gente vai ver também lá no verso 32, que ele fala que, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, é importante, obviamente, que a gente abandone a vida pecaminosa. Mas não somente isso, que a gente, além de abandonar, não aprove aqueles que têm essa vida pecaminosa, que a gente tente converter essas pessoas. E, além de converter, também alertar a essas pessoas, mostrando a elas a verdade. E eu vou relacionar aqui com o que Cristo fala: conhecereis a verdade vos libertará. Também vou relacionar isso aqui ao texto em Tiago, que a fé sem obras é morta. Porque as pessoas conheciam o justo decreto de Deus, mas continuavam nas práticas, não abandonaram as práticas. Isso aqui mostra também que as obras são muito importantes. As obras, elas não são importantes de uma maneira justificativa perante a Deus, porque não importa as obras de um homem, o homem nunca vai ser justo diante de Deus. Só é justo diante a graça, por meio da graça, mediante a fé. Como assim? Não importa as obras que um homem fez, ele nunca vai ser justo. Só que pela graça somos lavados com o sangue de Cristo, e essa graça vem mediante a fé em Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouco mais sobre esse capítulo de Romanos, né? Eu quero continuar isso aqui explicando outros textos bíblicos também, que eu acho que pode ser de muito proveito para todos. Então, uma boa noite
E a paz seja sempre com você, meu irmão. Amém.